Portanto, vamos dar início ao painel G, que é o nosso último painel para o dia de hoje. Meu nome é Augusto Guambi, sou docente e investigador da Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educação. Portanto, para este painel estão previstas 6 comunicações. Vou fazer a conferência das presenças. Tenho conhecimento de que alguns oradores estão online. Portanto, vou chamar primeiro o Kanga Pedro. Kanga Pedro. O Kanga Pedro, não sei se está... Sim, estou a ouvir. Boa tarde. Tá, boa tarde. O segundo orador é o Janísio Camoto Salomão. Janísio Camoto Salomão. Olá, muito boa tarde a todos. É o Janísio? Olá, boa tarde. Muito boa tarde, é o Janísio Salomão. Muito boa tarde. Sim, obrigado. Confirmamos a sua presença. O terceiro orador é Rafael Rocha Viana. Tá, confirmou a presença. O quarto é Edelson Ezequias Titoso. Ok, não está presente. Sheila Caetano Vilanculos. Boa tarde, estou aqui sim. Tá. Portanto, tenho a informação também de que está ausente o Olavo Lisboa dos Santos. Portanto, vamos ter 5 comunicações. A primeira será feita pelo Kanga Pedro, intitulada Diagnóstico Socioeconômico e de Segurança Comunitária em 13 bairros do município do UIS, Evidências para Políticas Públicas Locais. A segunda será feita pelo Janísio Camoto Salomão, intitulada Educação Digital em Contextos de Crise, a Experiência do Ensino à Distância. A terceira será feita de forma presencial pelo Rafael Rocha Viana, intitulada Para além de uma epistemologia eurocêntrica, saberes afrodiaspóricos e a formação de servidores públicos no diálogo entre escolas do Governo do Sul Global. E a quarta será feita pelo Edelson Ezequias Titosi, intitulada Estratégias de Transformação Digital com Business Intelligence para a melhoria dos serviços de informação, arquivo e biblioteca em organizações moçambicanas. E a última será feita pela Sheila Caetano Vilanculos, intitulada Entre Políticas e Práticas, a Diversidade Cultural na Escola do Ensino Primário no município de Xai-Xai, em Moçambique, África. Portanto, cada orador tem 10 minutos para fazer a sua comunicação e vamos controlar o tempo de forma rigorosa. Portanto, a começar com Pedro. Faz favor. Ok. Tem a permissão de partilhar? Consegue visualizar? O slide já está visível. Faz favor, Pedro, pode iniciar a sua apresentação. Sim, eu perguntei se a slide está visível. Inicialmente estava, mas já não estamos a conseguir ver. Agora está. Sim. Ok. Então, obrigado pela apresentação, pela oportunidade, na verdade. A minha pesquisa praticamente é uma provocação para a minha província. Na verdade, trata-se de diagnóstico que tem a ver com o município do Uís, que é no norte de Angola, e que olha sobre esses 3 eixos que praticamente a juventude que enfrenta um paradoxo neste caso. Temos abundância de mão de obra, escassez de oportunidade e tem a ver também com a questão de falta de segurança. Bom, me apresento, chamo-me Kanga Pedro e tenho uma colega Canas Pascoal no ano. Eu sou doutorando
em informática na área de inteligência artificial em Portugal, mas na verdade este tema, como já mencionei há pouco tempo, é uma provocação para o município, no caso que a minha pesquisa olha mais na criação de um ecossistema. A gente vive a inteligência artificial em tratado de nacionalização curricular de Angola. Principalmente estou a trabalhar com os casos como província de Luís e Malalás. Só que eu não poderia olhar nesse protótipo ecossistema sempre ainda passar o que é de base no campo, visto que o município de Luís e o norte de Angola é uma das cidades que produz muito mais acadêmicos, mas infelizmente nós temos essa escassez de oportunidades. Então, isto levantou-se essa questão de nós podemos se preocupar, saber mais o que de concreto acontece detrás disso, além da oportunidade que nos falta, mas também devemos deparar outros aspectos, que é praticamente há um ano, a província de Luís apareceu essa questão de exploração de ouro, que apareceu minerais, que hoje a juventude, praticamente jovens, optam pelo menos procurar se ligar para essa atividade de explorar ouro, visto que não temos outras oportunidades aqui na província. E também acaba por revelar outro aspecto, que é o aspecto da criminalidade. E daí começamos a fazer questionar esse tipo de problemas. Então, o que nos levou a perceber isso e até as próprias polícias, a juventude em si começaram a questionar, é que desde o surgimento de minerais, notou-se essa questão de escassez ou a redução da criminalidade. Esse passou de boca para fora, sendo da área de pesquisa, então passamos no campo para poder fazer essas interrogações. Então, através desse, nós estabelecemos nossos objetivos, onde definimos a característica do perfil demográfico, avaliamos percepções e identificamos os fatores. E nós utilizamos uma amostra de 195. Na verdade, não grande assim em relação aos 3 bairros, mas visto que às vezes a população tem tido esse problema, às vezes de responder, às vezes é com medo, será que não estamos fazendo outra coisa. Então, mas nós conseguimos olhar mais aspecto de forma mais aleatória, mas sim baseando nos 3 bairros que existem dentro da província e buscando uma pequena amostra de cada bairro para poder interrogar. E dentro deles nós olhamos essas variáveis demográficas, socioeconômico e a questão de segurança. E através desses dados nós conseguimos ter alguns insights. E dentro deles, além de nós detectarmos que a província em si é muito mais predominante pelas juventudes, mas também notou-se essa questão de criminalidade. E a partir desse notou-se que essas percentagens na questão de socioeconômica, notou-se 69% de jovens que nós questionamos e disseram que temos essa escassez de oportunidades. E 45% dentro deles, nas questões, responderam aqui à falta de qualificações. Quer dizer, não basta só ter a falta de oportunidade, mas também não só a questão de falta das qualificações. E também a questão de economia local. Isso leva nesse aspecto da minha pesquisa de doutoramento. Isso notou-se na província que encontro, e muitas vezes nota-se algumas universidades oferecem cursos que às vezes não se enquadram, a maior parte deles, não se enquadra com a realidade que nós temos. Por exemplo, a nossa província é muito mais orientada para agronomia, turismo, agropecuária, entre outros. Mas minerais hoje em dia, mas as universidades praticamente se olham das 3 que nós temos, praticamente não oferecem esse tipo de cursos. Temos a parte de eletricidade, entre outros. Isso nota-se que as pessoas fazem curso, mas no final eles não têm oportunidade, porque eles esperam o Estado. E dentro deles nós notamos relações PAC. Então, da forma que nós percebemos que desde que o surgimento da exploração de ouros,
a redução será de criminalidade. Aí não só em relação a esse impacto, visto que 43% será que tem, outros 37 será que é negativo, outros, e olhar para a questão de impacto como neutro. Então, na realidade da criminalidade, como dissemos, que é 57, que é a ausência de redução, outro... Tentamos também explorar mais um pouco. Será que tem pessoas que já vivenciaram isso? Só 64, quase uma porcentagem muito grande, que já vivenciaram esse tipo de criminalidade, porque a maior parte desses jovens que estão aí a explorar, esses que vão lá na exploração, a maior parte passam para esse grupo de criminalidade, mas às vezes quando eles ficam ausentes um mês, e acaba reduzindo um pouco mais estas taxas. Então, a partir desses três eixos que nós conseguimos perceber que temos o eixo tanto das qualificações socioeconômicas e olhamos também aspectos de escassez de oportunidade e, por último, que é a questão da criminalidade. Então, através dessas indicações ou desses aspectos, nós conseguimos dar algumas recomendações para que a administração locais tenta olhar esses aspectos, como por exemplo o programa de empregabilidade, de capacitações profissionais. Temos mais 2 minutos, Pedro. Sim. Então, a partir desse, nós conseguimos, através desse ponto, nós conseguimos construir o futuro mais sustentável para a nossa província e município. Muito obrigado. Tá, obrigado, Pedro. Conseguiu poupar-nos 2 minutos. Vamos agora à apresentação do Janísio Salomão. Tem 10 minutos, Janísio? Muito obrigado. Quero mais uma vez saudar a todos, sem mais pouco de tempo, vou passar diretamente ao meu trabalho. Tem como tema a educação digital em contexto de crise e quero aqui me referir à experiência do ensino à distância no Instituto Superior Politécnico de Benguela, do qual também sou docente do mesmo e também investigador do Centro de Investigação do Instituto Superior Politécnico de Benguela. O nosso trabalho surgiu de uma problemática que teve como origem a Covid-19 no ano de 2019, em que nós sabemos que muitas pessoas acabaram por ser afetadas. No ano de 2019, perto dos finais do início do ano de 2020, mais de 70% da população estudantil do mundo ficou afetada, o que levou ao encerramento de milhares de escolas e também muitos estudantes acabaram por ficar em casa. Há aqui, a partir do ano de 2020, o surgimento da transição do ensino digital, do qual as organizações, muito por conta da Covid-19, foram obrigadas a se reinventar e também introduzir o ensino à distância como alternativa para garantir o ensino e também a aprendizagem. No caso da realidade angolana, surge no ano de 2019 um decreto que instituía o ensino à distância. Mas, a partir do ano de 2020, houve uma aceleração com a introdução do novo decreto que foi introduzido pelo Ministério de Educação, que obrigou que as aulas fossem suspensas e, ao mesmo tempo, as instituições de ensino superior foram obrigadas a criar condições do ensino à distância através da introdução de plataformas digitais. É neste contexto que eu estou a apresentar que o nosso Instituto implementa o ensino à distância e também vê-se obrigado, a par de outras instituições de ensino superior no nosso país, vê-se obrigado a criar condições de suporte através da introdução de tecnologias de informação informática, bem como a introdução de novas tecnologias para a introdução de metodologias ativas, que está correto, relativamente ao ensino à distância. Através disto, nós desenvolvemos um estudo
que teve como objetivo avaliar a efetividade da implementação do ensino à distância no Instituto Superior Politécnico de Benguela, do qual nós apresentamos os objetivos específicos que estão ali presentes. O primeiro objetivo foi de caracterizar o ensino à distância. O segundo foi identificar as plataformas utilizadas no ensino à distância durante esse período. E um dos objetivos foi avaliar o grau de satisfação dos estudantes durante o período em que essas aulas foram ministradas. Neste quadro, eu trago aqui um bocado qual foi a metodologia utilizada para a realização deste referido estudo. O tipo de estudo é um tipo de investigação quantitativo, com uma abordagem exploratória, do qual o campo de ação foi o Instituto Superior Politécnico de Benguela, que se encontra num dos municípios de Benguela, no qual eu estou presente. Nós podemos selecionar com esses estudos 1.082 estudantes do universo de estudantes de 3.000 estudantes que nós temos. O método de seleção da amostra foi aleatória simples, não intencional, probabilística. Os instrumentos utilizados para a recolha de dados foram o inquérito por questionário e através do Google Forms, que foi uma das plataformas que nós utilizamos para poder fazer a recolha destes dados. A informação, a análise e tratamento de dados foi realizado através do programa SPSS Statistics, que nós utilizamos para fazer grande parte da análise e também processamento estatístico de todos os dados que foram recolhidos. Posto isto, nós, através de estudos, podemos chegar às seguintes conclusões. O gráfico mostra a caracterização dos estudantes de acordo com a faixa etária. Mais de 60% dos estudantes tiveram a idade compreendida entre 18 e 24 anos, 25,2% entre 25 a 35 anos. Este dado também veio evidenciar que grande parte da nossa população é jovem, tal conforme os últimos relatórios que têm estado a ser publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Quando nós procuramos investigar e compreender como é que os alunos, se os alunos viveram as aulas durante este período de emergência, menos de metade, estamos a falar 42,8% dos alunos responderam que tiveram menos de metade das aulas e mais de metade, 21%, responderam que tiveram as aulas. 8,2% diz que não teve, mas recebeu a matéria através de colegas e 16% é que respondeu que teve aulas. 9,2% dos alunos disseram que não tiveram nenhuma aula durante este período. Quando tentamos compreender qual foi a principal plataforma utilizada durante as aulas neste período, vejam que 67% dos alunos responderam que foi o WhatsApp. 16% responderam que foi o Google Classroom. 7% disse que foi o Facebook. 7% disse que nenhuma plataforma foi utilizada. 3% responderam que todas as opções anteriores. Procuramos entender quais foram as razões da não participação das aulas à distância. Vejam que 43% dos alunos responderam que foi falta de dinheiro para comprar dados. 32,3% disseram que não sabiam ou não respondiam a essa questão. 12% diz que tinha dificuldades por conta de não ter dados para poder ter acesso à plataforma. 6,6% diz que não tinham smartphones e 5% disseram que não tinham nem computador para poder assistir às aulas. Tentamos perceber se os estudantes tinham acesso a serviços de dados de banda larga nas localidades onde residiam. Vejam que 33,7%
disse que sim, tinha acesso, mas a maioria, 66,3%, diz que não tinha nem acesso a dados, nem tinha acesso à internet através de banda larga. Quando procuramos entender qual foi a avaliação dos professores durante o período de aulas, 35,7% diz que a avaliação foi regular, 28,5% dos alunos disseram que foi insuficiente e apenas 17% diz que foi boa. Os restantes ficaram distribuídos entre 7,2, 5,7, 5,9, entre má, muito boa e muito má. Procuramos entender a satisfação das aulas durante este período. Vejam, 38% diz que foi insuficiente, 27% diz que foi mal, 16% diz que foi suficiente, 12% diz que foi bom e apenas 2% dos alunos disseram que foi excelente. Então isso nos faz chegar às seguintes conclusões. Durante o período de crise que atravessou, verificou-se que a utilização das novas tecnologias das informações e comunicações mais utilizadas foram o WhatsApp, o Google Classroom e o Facebook. Igualmente, foi relevante a fundação das desigualdades para financiar os custos educacionais, em equipamentos eletrônicos, e aqui estamos a falar também de problemas com acesso à internet, à conexão, assim como o pouco tempo que os alunos, que os professores tiveram para se preparar, bem como para criar estas condições das aulas, contribuiu para que todo esse processo fosse realizado de uma maneira muito abrupta e também de uma maneira muito improvisada. Dos estudantes inseridos, tal forma referenciamos, grande parte, a maioria 65,5%, tinha idade compreendida entre 18 e 24 anos de idade. Também o estudo evidenciou que, com o eclodir da crise originada pela Covid-19, muitos estudantes não tiveram acesso ao ensino à distância, deixando, por isso, um hiato no processo de Janício. E aprendizagem. Muito obrigado. Apesar disso, podemos compreender que grande parte dos alunos, 67%, afirmou que teve aulas via WhatsApp. Outro dado muito importante que nos faz aqui compreender é que a falta de recursos financeiros foi um dos principais problemas apontados pelos estudantes como um fator da não participação neste ensino à distância. Então, de uma forma geral, podemos dizer que verificou-se que as aulas ministradas durante o estado de emergência não tiveram um grau de satisfação positiva, por conta de que apenas 38% dos estudantes considerou como insuficiente as aulas digitais ministradas. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, Janísio. A próxima apresentação será feita pelo Rafael Rocha Viana, de forma presencial. Tem 10 minutos, Rafael, para a sua apresentação. Só um minutinho, tentando encontrar aqui minha apresentação, só um minuto. Tudo bem. Podemos adiantar com a Sheila Caetano, está online. Ok. O Rafael conseguiu achar a apresentação. Faz favor, Rafael. Conseguiu? Não aparece, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer pela organização do evento, pela oportunidade de poder apresentar meu trabalho. Eu sou Rafael Viana,
sou investigador da Escola Nacional de Administração Pública, sou brasileiro, então dizer da alegria de poder estar aqui, né, podendo apresentar presencialmente esse trabalho, que tem como objetivo trazer uma reflexão aí voltada para a construção do Estado e das políticas públicas, que é uma construção de um novo modelo de administração pública que não siga apenas o modelo eurocêntrico. Então, o trabalho vai versar sobre essa discussão. Algumas inquietações de pesquisa, né? Primeiro, como já foi amplamente debatido, especialmente no painel anterior, o F, um certo domínio de epistemologias eurocêntricas que também tem forte rebatimento na discussão sobre o que é o Estado e qual que é o seu papel na vida das pessoas, uma hierarquização de saberes entre norte e sul global e, claro, uma marginalização dos conhecimentos realizados no âmbito local. E daí, nesse sentido, a partir dessas inquietações, surge a pergunta de pesquisa: como construir epistemologias plurais que deem relevo aos projetos de emancipação social realizados nos territórios africanos e latino-americanos, no caso específico, olhar, claro, para o Brasil enquanto país em diáspora. E como aprender entre nós, acho que esse é um grande desafio. E aí, claro, eu falo especialmente do campo de políticas públicas. A gente hoje tem um debate no Brasil que é fortemente influenciado por receituários do Banco Mundial, que evidentemente está muito vinculado às experiências do norte global. Do ponto de vista do referencial teórico, para tentar enfrentar essas questões, a gente tenta fazer uma articulação de três campos teóricos. O primeiro, que já foi amplamente discutido aqui, os estudos ditos decoloniais. Dizer, aqui eu não vou ter tempo, mas esse debate sobre estudos decoloniais no Brasil também tem ganhado uma grande repercussão, para não dizer um grande calor, porque há inclusive setores dentro da universidade que questionam os estudos decoloniais. Há também, evidentemente, um arcabouço da antropologia do conhecimento, que tenta ancorar o conhecimento a partir das práticas sociais concretas das pessoas. E, por fim, no nosso trabalho, a gente utiliza especialmente um sociólogo brasileiro um tanto quanto esquecido, mas que vem voltando à tona, que é o Guerreiro Ramos, que tem um conceito super importante de redução sociológica e que é o que ancora esse trabalho. Então, basicamente, ele vai dizer que, do ponto de vista da construção do conhecimento, é muito importante que a gente possa realizar uma construção do conhecimento que seja situado, enraizado nas demandas sociais, a reinterpretação de teorias exógenas que não dialoguem com o nosso contexto. Então, aqui nessa proposta a gente não é contrário a ler, dialogar com literaturas que venham do norte global, mas a gente entende que é importante um filtro dessas teorias. E evidentemente que o passo seguinte é a centralidade das experiências do sul global, e aqui no caso em tela, experiências brasileiras em diálogo com países em África. Alguns argumentos centrais que balizam a pesquisa: a oralidade como uma produção legítima do conhecimento e também do fazer estatal. Em geral, o Estado ele se orienta por regras, normas, burocratas, mas quase nunca ele dá relevo ao papel das pessoas que vivem nos territórios e como que eles conseguem trazer, subsidiar a política pública. A gente tenta também romper, ou na verdade valorizar a interconexão humano-natureza, então tentando romper com a lógica tradicional ocidental que vê o humano e a natureza como coisas distintas. Aqui a gente tenta integrar e por fim, uma integração em teoria prática. A gente advoga, não acredita que não tem uma teoria que sirva para orientar, especialmente países com grandes desigualdades sociais. Então, a gente traz alguns argumentos aqui, hipóteses, né, que saberes ancestrais são epistemologia igualmente válidas, ou seja, não são resíduos culturais, que elas fundamentam as interpretações sobre o mundo social e que devem sim ser incorporadas ao fazer estatal. Então, não há o burocrata, o servidor público federal, o funcionário como detentor do saber
e o cidadão como aquele que apenas é o merecedor ou não da atenção do Estado. Então, a gente advoga que isso pode orientar políticas públicas mais efetivas para a mitigação de desigualdades sociais. Falando um pouco nessa relação de países em África e Brasil, a gente aposta na circulação atlântica de saberes, mas aqui já reconhecendo que no campo de políticas públicas esse diálogo ele é bastante incipiente, para não dizer inexistente. Então, eu, por exemplo, vejo o único espaço hoje, do ponto de vista de política pública, é dentro da CPLP, mas ainda assim eu vejo que, do ponto de vista do Brasil, a gente ainda pouco explora esse espaço como estratégico. É claro, produção de epistemologias híbridas, incorporando aí inovação e ancestralidade. Aqui eu trago alguns exemplos que em cursos pelo Brasil, né? Então, sempre me colocando do ponto de vista do que a gente tem tentado fazer, mas eu, na minha leitura crítica, ainda pouco suficiente. Na Escola Nacional de Administração Pública, que é a escola de governo na qual eu atuo, que forma todos os funcionários públicos brasileiros, a gente tem aí investido na formação ou literácia em iniciativas antirracistas. Isso envolve 2 minutos, tá? Isso envolve um diálogo muito forte com países em África por meio de uma rede de escolas de governo. A professora Marcela já disse sobre a inclusão de saberes afro-brasileiros, né? É antigo, mas ainda assim há resistências por parte de alguns professores e professoras, então não é uma coisa dada. E o exemplo mais recente que eu vejo como muito frutífero é o programa Caminhos Amefricanos, lançado no ano passado pelo governo brasileiro, no qual milhares de estudantes da graduação e pós-graduação têm feito intercâmbio com países em África para entender tecnologias sociais e inovação. Então vejo aí como um caminho frutífero. Vou passar acho que aqui não vai dar tempo, mas aposto evidentemente currículos pluriepistêmicos que incorpore questão do território, ancestralidade, cuidado e governança comunitária. E por fim, já chegando ao último slide, entendo que toda essa construção, essa tentativa de aproximação pode ter impacto numa reconfiguração da produção científica, no fortalecimento de epistemologia sul-sul, e aqui colocando o Brasil como país em diáspora, integração entre teoria e prática, e evidentemente que a construção de um Estado mais efetivo, mais inclusivo e que dialogue efetivamente com a agenda da vida das pessoas, a experiência vivida das pessoas. Então é isso, agradeço pela oportunidade, obrigado. Muito obrigado, Rafael, por ter respeitado o tempo. Passamos agora para a apresentação da Sheila Caetano Vilanculos. Sheila tem 10 minutos também, faz favor. Boa tarde, está compartilhando? Está, Sheila, pode iniciar a sua apresentação. Bom, eu sou Sheila Caetano e eu sou moçambicana, e a proposta que eu trago para a discussão hoje é sobre a diversidade cultural da educação em Moçambique, analisada a partir das políticas públicas. É uma pesquisa de mestrado e desenvolvida no Brasil. E o nosso objetivo principal foi analisar a implementação da política da diversidade cultural. É uma escola do município de Xai-Xai, em Moçambique, e a tal política analisada ela foi introduzida pela Lei nº 6/92, de 6 de maio, e materializada na reforma curricular do ensino básico em 2003, e que se refere ao ensino de línguas moçambicanas e ao currículo local, que é uma componente do currículo nacional correspondente a 20% do tempo letivo de cada disciplina para inserção dos saberes ou conteúdos locais de cada comunidade. Metodologicamente, adotamos uma abordagem qualitativa com enfoque no mérito ciclo de políticas públicas de baú e seus colaboradores, e para a materialização desse estudo nós aplicamos o questionário com 7 professoras do ensino básico
e além disso foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com três dessas professoras e para analisar os dados nós adotamos princípios metodológicos da análise de conteúdo de Bardhan. Para a nossa análise de dados, nós partimos do pressuposto de que a política não é simplesmente implementada no contexto da prática. As políticas elas são colocadas em ação em condições materiais específicas, com recursos e contextos variados. Então, para entender como a política é implementada, analisamos o papel do contexto na formação da atuação da política orientada para a diversidade cultural, que era o nosso foco. O primeiro contexto que nós analisamos para entender isso foi o contexto situado, que se refere aos aspectos relacionados à localização da escola, perfil dos alunos que a escola recebe, que interfere significativamente na atuação e implementação dessa política. Então, a escola analisada ela está localizada numa região urbana, considerada rede, e a partir disso nós podemos perceber que a partir dos relatos dos nossos entrevistados, que se desenvolveu uma narrativa institucional que gira em torno do perfil dos alunos que a escola admite, que são alunos vindo de famílias relativamente médias, que já oferecem uma preparação prévia para a aprendizagem, que é a educação infantil, inclusive tem um português como a primeira língua materna. E por isso a escola não introduziu nenhuma língua moçambicana, que é uma política, não é, de implementação da diversidade cultural. A escola funciona na modalidade monolíngue em português porque entendeu que a maior parte dos alunos sabe falar a língua portuguesa e não há necessidade de falar a língua moçambicana. Sheila, um momento só. Oi? Os seus slides não estão a passar. Sim. Mas esse, Sheila, continuando, não é... Oi? É a Sheila que está a partilhar a tela? Sim. Então, agradecemos que faça os seus slides passarem. Ainda estamos a visualizar o slide do rosto. Não entendi? Os seus slides não estão a passar. Não está. Nossa, eu estou na apresentação e discussão dos resultados. Não está a passar? Não está. Ainda estamos no primeiro slide. Sim. Pode fazer tela cheia? Tela cheia? Sim. Tá. No modo apresentação. Sim, agora sim, pode continuar. Não precisa voltar. Continua. Agora sim. Tá. Então, esse não era o único perfil dos alunos que a escola recebia. Então, a escola recebe também alunos vindo de regiões periféricas daquela cidade que fazem limite com a escola e que também recebem alunos transferidos de outras regiões do país. Então, no construto escolar, esses alunos constituem um grupo de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Então, desse modo, os professores cobram com que a gestão escolar gerencie melhor as suas matrículas, de modo que exclua esse efetivo que não sabe falar a língua portuguesa com dificuldades e que continue atraindo alunos da classe média. Então, uma das professoras questionava como então vamos inserir essas crianças que nós descobrimos que vêm das regiões recônditas para esse nosso bairro elitizado. Então, outro contexto que nós analisamos foi o contexto das estruturas profissionais, que são os atores que atuam numa determinada política. São esses atores que vão reinterpretar e recontextualizar uma política. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que os professores afirmaram não ter conhecimento das políticas orientadas para a diversidade cultural e para perceber isso, nós questionamos sobre as suas origens étnicas e linguísticas. Então, observamos de forma generalizada que os professores têm dificuldade em nomear os seus referentes culturais, confundiam, como nós podemos ver no quadro, confundiam etnia com nacionalidade, com grupos de parentesco. Então, isso conduz igualmente a uma compreensão limitada sobre a própria diversidade cultural em Moçambique e ninguém ensina aquilo que não sabe.
E depois o outro contexto que nós analisamos foi o contexto material. Os professores afirmam que a escola tem condições para a implementação da pública, no entanto, trabalham com mais de 50 alunos em cada turma. Não é? E apesar das professoras demonstrarem uma atitude positiva em relação a essa atitude, não é? Nós concluímos que os seus esforços, eles encontram limitações práticas, pois uma sala de aulas com duração média de 45 minutos. E assim a professora tem que atender 63 alunos nesse tempo que permite realmente apenas a correção de cadernos. O último contexto que nós analisamos foi o contexto externo, que é muito importante, porque uma das políticas que é o currículo local deve ser feito considerando o conselho da escola que vai mapear os conteúdos de saberes locais para inserção na escola. Então, os professores afirmam que o conselho da escola não tem feito essa atividade, e para confirmar isso, nós analisamos o plano pedagógico para tentar identificar essas referências da diversidade cultural, como o gênero, a língua, a etnia, e nós não encontramos nenhuma evidência disso no plano pedagógico. Então, a ausência desses marcadores, nós consideramos que não é apenas uma lacuna documental, não é? É um projeto político, considerando que o elemento, ele não é o currículo, ele não é um elemento de transmissão desinteressada de conhecimento. Então, a ausência desses documentos para nós foi considerada uma escolha política, porque mesmo tendo um perfil heterogêneo, o currículo é monolingue e todos os alunos são obrigados a falar a língua portuguesa na sala de aula. No entanto, nós verificamos no relato das professoras que os alunos que não sabem falar a língua portuguesa ficam acanhadas, não falam, ficam retraídas, não brincam. Então, isso indica que a questão da aprendizagem não se restringe unicamente ao desempenho escolar quantitativo, pois pode afetar o estado psicossocial daquela criança, sua subjetividade e até mesmo a sua identidade, por seu receio de se comunicar, por medo de ser ridicularizada por os outros alunos podem rir dela, revela que o seu comportamento é motivo de zombaria. Temos um minuto. Temos um minuto. Estou concluindo. E algumas estratégias que esses professores usam para atender essas crianças, não é, que não sabem falar a língua portuguesa, é um método de tradução na sala de aula. Então, às vezes ensinam em português, às vezes ensinam em xangana, porque não tem uma pública que vai orientar efetivamente para atender essas crianças. Então, nós concluímos isso, que há esse distanciamento entre o projeto político e a prática pedagógica. Para resolver isso, as professoras têm estratégias paliativas, não é? Porque não tem uma orientação clara sobre isso. A nossa contribuição na nossa pesquisa foi pensar na possibilidade de criar uma disciplina denominada didática da diversidade, que seria introduzida nos cursos de formação de professores de Moçambique e na Universidade Pedagógica, para refletir sobre as relações existentes entre cultura, educação e conhecimento, que seria muito importante para suprir essa lacuna dos professores sobre a diversidade cultural. E muito obrigada pela atenção. Tá, muito obrigado, Sheila. Portanto, não temos conosco também o Edelson Ezequias Titossi. Vou convidar o Rafael Viana para compormos a mesa e iniciarmos com o debate. Parece que estamos sem público, mas os poucos que estão aqui, se alguém gostaria de intervir neste painel que discute políticas públicas sustentáveis, financiamento, investigação e modelos educativos contra-coloniais. Portanto, tivemos aqui 4 apresentações sobre o diagnóstico socioeconômico e de segurança comunitária em 13 bairros do município de Uís, evidências para as políticas públicas locais.
Tivemos também a segunda sobre educação digital em contextos de crise, a experiência do ensino à distância que foi feita pelo Janísio Salomão. O Pedro aqui partilhou a sua experiência sobre, para além de uma epistemologia eurocêntrica, saberes afrodiaspóricos e a formação de servidores públicos no diálogo entre escolas e de governo do Sul Global. E, por fim, acompanhamos aqui a apresentação da Sheila Vilanculo, que falava entre políticas e práticas, a diversidade cultural na escola de ensino primário no município de Xai-Xai, Moçambique. Portanto, o debate está aberto. Alguém gostaria de intervir na plateia? Todo lado, boa tarde. Alguém falava? Vocês estão a ouvir? Sim. Adão Sebastião. Sim. Antes, porém, parabenizo a equipe toda, não é, do evento e consubstancialmente também aos preletores. Todos estiveram muito bem, mas entretanto chamou-me a atenção a abordagem do prezado Nkanga, Pedro. Teve um estudo na província do Luís, estudo bastante satisfatório para aquilo que é a nossa realidade angolana e louvar esses estudos. Além de parabenizar a todos, quero parabenizar de forma particular, em especial o Nkanga mesmo, porque eu, por acaso, estou do outro lado a apreciar a apresentação e dizer que estudo do género tem de ser refletido muito mais ainda na nossa realidade, não só em Angola, como também em Moçambique, de forma particular, porque é preciso que se traga conteúdo do género para despertar, sobretudo a avalanche acadêmica, concernente aqueles problemas que nós temos enfrentado de empregabilidade e de políticas públicas adjacentes ao mesmo tempo. Termino por aqui e gostaria de pedir também ao realizador dizer que eu tive um imprevisto. Eu sou detentor de uma apresentação do painel B, mas infelizmente por razões alheias à minha vontade não consegui apresentar. Gostaria de saber se efetivamente poderia participar ou então ficaria pela próxima. Seria me honrado apresentar este mesmo conteúdo que eu tenho para oferecer, não é, que é muito importante para o contexto acadêmico. Obrigado. Obrigado, Adão. Mais intervenções? Mais intervenções? Não havendo, vou dar tempo, 2 minutos a cada um dos oradores para tecer comentários e dizer algo mais que gostaria de acrescentar naquilo que foi a sua apresentação. Faz favor, vamos começar com o Janísio. Muito obrigado. Eu, talvez, em notas finais, quero somente agradecer à organização do evento pela oportunidade que concederam para podermos juntar esta nata de investigadores e também aportar o nosso contributo. De resto, dizer que tudo está disponível, também partilho o e-mail. Caso haja algum interesse em poderem depois interagirmos, estou ao dispor para podermos tratar qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado. Obrigado, Jazil. Vamos também passar a palavra para o Kanga Pedro. Também tem 2 minutos para os seus comentários e as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. De verdade, é já uma honra poder participar e, sobretudo, também acompanhar essa exploração desses investigadores que apresentaram. Também não vi só este tema, mas também outros painéis que eu achei muito interessante e gostaria de parabenizar pela organização e continuar a trabalhar do jeito. Muito obrigado. Sheila Vilanculos também dispõe de 2 minutos para os seus comentários e considerações finais. Igualmente, agradecer pela oportunidade, parabenizar a organização. É um marco para o nosso país, Moçambique, receber essa conferência.
E dizer que o meu estudo de mestrado também está disponível a quem tiver interesse de acompanhar, mas mais uma vez é muito gratificante como moçambicana saber que Moçambique teve capacidade e potencialidade suficiente para fazer um evento desse nível e muito bem sucedido. Então, parabéns a todos os envolvidos, eu estou muito feliz e orgulhosa do nosso país por esse marco tão importante para a nossa pesquisa e para a nossa educação. Obrigada. E por fim, vamos fechar com o Rafael Viana aqui presente. Antes de darmos palavra ao Rafael, alguém na plateia também gostaria de intervir. Faz favor. Agora conseguem me ouvir? Primeiro, dar parabéns a todos os apresentadores e particularmente porque discutem a questão das políticas públicas. E, olhando Moçambique, Brasil, Angola, em que temos muitas similaridades sobre aquilo que são políticas públicas, particularmente os países africanos. E tivemos um painel aqui que tinha um Miyakoto que falou das línguas nacionais e tal. A Sheila, não sei qual é, não sei se eu tinha me distraído aqui, não entendi a linha de formação dela, mas é uma alegria quando temos os moçambicanos a apresentar nossos irmãos angolanos, e já tivemos guinenses, em que realmente aquilo que eu ia discutindo, outrora era mais fácil termos brasileiros e portugueses a apresentar. Hoje temos todos, muitos moçambicanos, muitos angolanos, muitos guinenses, cabo-verdianos, sinal de que estamos a usar a academia para discutir o conhecimento e para crescermos. Recording stopped. Apenas apelar aos organizadores. Parece que amanhã termina o evento. Deveríamos ou devemos procurar publicitar mais o evento. Acho que a publicidade do evento foi menos agressiva. Não basta nós termos essas apresentações, é claro que as apresentações estarão disponíveis no site do evento, que é bom, mas precisamos nós de ter os alunos aqui. Olha só, eu estou aqui sentado, estou a ver a Universidade de Joaquim, estou a ver a Universidade Católica, a Universidade Pedagógica, a Unizambeze, estou a ver a Universidade Eduardo Mondlane, estou a ver uma série de universidades aqui, as próprias fundações. Mas falei das universidades que fazem parte da organização deste evento. E agora estamos aqui, não temos nenhum aluno. É uma questão de dinâmicas que nós precisamos de criar condições de trazer os alunos amanhã para aqui. Eu iria ficar muito feliz, e a organização ainda tem algumas horas para entrar em contato com as instituições de ensino, porque é um momento único de partilhar conhecimento. Eu acho que nós aprendemos muito nesses espaços do que apenas em sala de aulas. E apelo, acredito que alguém da organização esteja a me ouvir, que contacte os nossos gestores das academias, para que amanhã, logo ou esta noite, possamos mobilizar os nossos alunos a se fazerem presentes neste evento. Porque estamos a discutir assuntos de interesse e de importância global, e que Moçambique faz parte, que os nossos alunos precisam entender sobre essa dinâmica das políticas públicas, o ensino e a aprendizagem, a questão das línguas. Estamos aqui em Moçambique hoje a querer combater as línguas nativas, em detrimento, quer dizer, achando que devemos ficar apenas com o português. E foi um trabalho muito árduo que desenvolvemos para trazer essas línguas dentro das nossas políticas públicas. Mas aparece um grupo que quer combater isto. E eu acho que é um retrocesso no processo de alfabetização que nós precisamos fazer com que ele cresça. Então, acredito que alguém esteja a me ouvir. Então, amanhã vamos lutar para encher estas salas. Obrigado. Obrigado, professor Fulgence. Creio que o seu recado chegou a quem é de direito, não é? Portanto, vamos dar palavra ao Rafael também para poder
fazer os seus comentários e as suas considerações finais. Bom, igualmente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo apresentar, de ter aprendido com vários colegas as experiências, então aprendi de fato muito nesse painel. Dizer que, mais uma vez, que eu acho que o Brasil, do ponto de vista de política pública, ainda está muito vinculado a experiências do norte global, então fazer esse movimento de vir aqui apresentar presencialmente, no meu caso, tem uma simbologia importante, porque é uma maneira de aprender efetivamente com outras experiências que são muito mais próximas à nossa, do caso brasileiro. Então, as experiências que vi aqui dos países em África, muito nos servem, né? Então, me colocar à disposição, mais uma vez, para continuar esse debate, para a gente poder continuar a dialogar para fora aqui desse painel. Então, mais uma vez, agradeço a organização e o aceite do trabalho. Tá, muito obrigado. Mais uma forte salva de palmas para os nossos oradores. Sabemos que temos participantes que estão a nos acompanhar virtualmente. Espero que também as vossas salvas de palmas cheguem a nós, né? Portanto, chegado este momento, agradecemos a organização deste evento e assumindo que o apelo que foi lançado aqui pelo professor Fulgêncio consiga, de facto, produzir efeito, não é? Tendo esta sala cheia para o dia de amanhã. E dito isto, muito obrigado mais uma vez.